Muito bem, agora nós estamos ao vivo para todo o Brasil, então, por favor, tirem o dedo do nariz, evitem tossir, evitem assoar o nariz, evitem o microfone ligado, com o cachorro latindo, o menino gritando, o marido tentando fugir para tomar uma cervejinha. Então, por favor, mantenhamos aí a postura. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o encontro de número 3 da disciplina Tecnologias na Educação, do curso de Pedagogia da Faculdade União de Goiás, Recanto das Emas, Distrito Federal. Eu sempre farei essa abertura, tá, gente? É necessário para situar vocês. Muito bem. Então, olha só, gente, qual é o nosso roteiro de hoje, né? Professor, o que faremos hoje? Né? Por onde andaremos, né? Qual vai ser a aventura bacana da aula de hoje? Então, como eu havia dito para vocês no início, a nossa aula será dividida aqui em 2 momentos, tá? O primeiro momento eu quero fazer um tour com vocês pelo ambiente virtual de aprendizagem, de novo, só que agora é um passeio mais específico. Então, eu quero mostrar para vocês como liberar as etapas da trilha de aprendizagem. Abrindo o arquivo, olhando o arquivo, clicando no canto superior direito do arquivo para o círculo ficar verdinho, né? Aí atualizando a página e, consequentemente, a outra etapa ficará disponível. Então, essa primeira parte da aula vai ser isso, vai ser uma explicação sobre como a trilha funciona, tá? E o segundo momento da nossa aula, então, será o nosso bate-papo pedagógico, a nossa conversa sobre a noção da sociedade em rede, sobre o conceito de sociedade em rede e o que sociedade em rede tem a ver com tecnologias na educação, com a vida das pessoas, com a sua vida, cidadão comum, né? Com a minha vida e também com a nossa área de trabalho, com a nossa área de estudos, que é a área de educação. A ideia é essa. Aí abrirei para perguntas, tá? Para dúvidas, e encerrarei a aula, então, logo após isso. Esse é o nosso itinerário, essa é a nossa agenda, essa é a nossa rotininha, né? E eu espero, então, que seja um momento muito proveitoso para todos nós. Tudo bem? Então, a partir de agora, vocês notaram que eu estou, assim, sem muito movimento brusco, com as mãos, né? Mais tranquilo. É porque eu percebi que todas as vezes que eu gravo, o que acontece? Eu subo o vídeo para o meu canal do YouTube, tá? Inclusive, faço aqui um chamado. Então, por favor, se inscrevam no meu canal do YouTube. O professor Reinaldo agora é youtuber. Se inscrevam no meu canal, tá? Prof. José Reinaldo Oliveira, porque os vídeos que eu disponibilizo lá no início da plataforma, que é a gravação dessa aula, né? Eu preciso colocar no meu canal para disponibilizar lá. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que quando eu faço muita careta. Quando você começa a gravar as coisas, você vai aprendendo, né, a respeito delas. Então, assim, eu descobri que eu gosto muito de fazer careta, faço caras e bocas, né, mexo muito as mãos. E aí, qual é a capa do vídeo que fica? Às vezes dá careta, aí não tem como mudar, aí fica as opções lá, né? As opções das minhas expressões. Infelizmente, como eu faço muita careta, a maioria dos vídeos é careta. Então, quando você vai lá e abre o vídeo no YouTube, ou vai assistir o vídeo na plataforma, tá lá a cara do professor Reinaldo com uma careta terrível. Então, eu tô tentando ficar mais tranquilinho, sem tiques nervosos, para facilitar a minha vida. Muito bem, gente. Dito isso aí, todos esses meandros e essas nuances da aula remota, a gente está fazendo história, hein? Tudo isso aqui a gente tem que escrever um dia. Então, nós vamos agora dar uma voltinha aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem da nossa faculdade, visitar nossa trilha, né? E eu sou um defensor da trilha de aprendizagem, gente. Desde que ela funcione bem, né? Desde que não haja problemas técnicos, desde que a internet funcione bem. Então, se tiver tudo funcionando bem, eu sou um defensor da trilha de aprendizagem. Por quê? A trilha, ela organiza a nossa vida no ambiente virtual. Ela direciona, ela condiciona seu olhar. Então, os estímulos, eles são muitos, né? Os estímulos são muitos no ambiente virtual de aprendizagem.
E você precisa ter um caminho, por isso nós chamamos de trilha. Tem um caminho, tem o início dessa caminhada, a primeira etapa, as etapas seguintes. Então, na medida que você vai visitando cada etapa e vai clicando em concluindo, né? As outras etapas são liberadas, como se fosse, gente, um joguinho de videogame. Eu sei que vocês adoram videogame, né? Vocês adoram gamer, vocês adoram uma gamificação. Então, a ideia é essa, você vai passando de fase, na medida que vai abrindo os arquivos, na medida que vai deixando as etapas visíveis, então vai passando de fase, vai vencendo o chefão, o professor colocou um texto lá terrível, né? Aí você lê o texto, compreende o texto, opa, venceu o chefe dessa fase, abre a próxima. Aí você vai lá, lê os objetivos, lê os recursos didáticos, lê os recursos metodológicos, aí você vai para a atividade 1, faz a atividade 1, chega na atividade 2, a última fase do jogo, e você vai lá e pã, responde bem, tranquilo. Passou de fase, zerou, vamos para a próxima, né? Então a ideia, gente, a ideia da trilha é mais ou menos essa, entendeu? Então, assim, tem um espírito de gamificação, tem um espírito de game, né? De jogo, e, assim, como eu disse, se tiver tudo funcionando bem, se a internet estiver boa, se não tiver problemas na plataforma, isso é uma maravilha, né? E assim, dessa forma, é muito bom. Porque se nós analisarmos a nossa experiência do semestre passado, então, como nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, muita coisa nós tivemos que criar de última hora. Então, da noite para o dia, nós criamos uma rede de educação remota. Então, se a gente cria da noite para o dia, é claro que existem coisas que devem ser aperfeiçoadas. E um dos pontos que nós discutimos, né, os professores, a direção, a coordenação, é que nós precisaríamos melhorar a questão do ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Para evitar que o ambiente virtual, para evitar que o Moodle, que é uma plataforma excelente, o Moodle é ótimo, gente, desde que utilizado de forma correta. Então, a gente tem uma plataforma tão maravilhosa dessa na instituição, e usar essa plataforma só como repositório, só para deixar texto lá, para deixar o arquivo, não. Vamos utilizar a plataforma a nosso favor, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Vamos deixar a nossa atividade na plataforma mais interessante, mais vistosa, mais divertida, mais interativa, né? Mais intuitiva. A intenção é que seja intuitivo, que você chegue lá e que você não precise ter muitos problemas para percorrer, né? Mas como é algo novo, nós estamos aprendendo, né? Então, vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo, mas eu acredito que a partir dessa semana, entrando a próxima, tudo já esteja funcionando tranquilamente, né? Aí vocês colocaram algumas coisas aqui, ó, a Janaína falou, fiquei empolgada, né? A Ariane colocou, olha, está sendo um delay com áudio a sua imagem, mas o áudio está ótimo, só para você saber. Tá bom, então, a culpa não é minha, hein? A culpa aí é da sua internet, hein? Tá tudo certo aqui, por aqui tá tudo bem. Inclusive, meu notebookzinho que me acompanha desde 2012, ele passou por uma cirurgia delicadíssima na última sexta-feira. Ele não queria viver, levei para o médico dos computadores, troquei o processador dele, agora ele tá uma bala. Então, a culpa não é do bichinho, tá? Tá tudo certo aqui. Por aqui tá tudo ótimo. Muito bem, ó, a Tatiana colocou, ficar de 6 até meia-noite, não conseguir chegar até o propósito principal. Frustrante, né, Tatiana? Frustrante, mas calma, vai dar certo. Vou mostrar para vocês. Então, vamos nessa. Vamos lá, todo mundo preparado, todo mundo visualizando a tela do meu computador. E agora eu vou acessar, gente, né? Vocês estão olhando aí, vocês estão vendo? Eu estou acessando a página de entrada da plataforma do Moodle, né? O endereçozinho, ó, se você não sabe, esse aqui, ó. Não, gente, não é esse não. Opa, estamos em outra instituição, não é essa, é essa aqui, ó. Ei! Ao vivo para todo o Brasil, hein? Pronto, Faculdade União de Goiás. Então, coloque seu login, coloque sua senha, acesse e voilá. Estamos aqui no ambiente virtual de aprendizagem, estamos no Moodle. Você vai escolher as suas disciplinas, né? Nós vamos entrar em tecnologias na educação,
segundo semestre. Pronto, estamos dentro aqui. Só que eu farei, gente, uma pequena modificação para que fique mais próximo da experiência de vocês. Então, olha só, eu vou mudar aqui o meu papel, vou passar de professor para o papel de estudante. Isso aqui só eu tenho, tá? Então, não tente isso em casa, não tente isso no seu acesso. Então, quem tem é somente o professor, tá? Então, saí do meu papel de professor, entrei aqui no papel de estudante, de aluno, agora estamos na mesma categoria, sem hierarquias, todo mundo aqui numa relação social horizontal, e estamos dentro, gente, olha só, da disciplina Tecnologias na Educação, como vocês podem ver, né? E está liberado para mim o que está liberado para vocês. Então, as 3 primeiras aulas, com a de hoje, mais os recursos metodológicos, mais a apresentação da disciplina. Vamos dar uma passeadinha na aula 3, então, para nós entendermos algumas coisas sobre a trilha de aprendizagem? Muito bem. Então, olha só, eu tenho aula 3, eu tenho o título da aula de hoje, A Sociedade em Rede, Estudos sobre a Teoria de Manuel Castells, né? Temos uma pequena apresentação da aula de hoje com relação ao conteúdo, e aí quando o nosso vídeo dessa aula for gravado e ficar pronto, o videozinho fica aqui sempre no cabeçalho da aula, tá? E aí entramos, então, na trilha propriamente dita. Percebam o seguinte, o meu tema e o conteúdo da aula tá liberado, bonitinho, ó, tem um texto base, que é Educação, Conhecimento e a Sociedade em Rede, e tem a apresentação de slides de hoje. Tá ótimo, tá visível. Mas, professor, os objetivos da aula, ó, tá restrito. Vamos colocar uma setinha em cima para ver o que aparece? Olha só, disponível se a atividade texto base, né, esteja marcada como concluída. Como é que nós fazemos isso? Pessoal, vou pedir licença, vou voltar aqui para a página, porque tem um aluno entrando agora. Muito bem, voltando de novo. Então, olha só, gente, eu vou entrar aqui no meu texto, tudo bem? Clico no texto base. Meu texto base é aberto, tá? Uma vez que ele está aberto, como é que eu faço, professor, para ele ter o status de atividade concluída? Olha só, no canto superior direito, tá vendo aqui essa bolinha? Clique para alterar o estado da conclusão. Então, se não tiver verdinha, você precisa clicar nela para ela ficar verdinha. Você percebeu que eu cliquei aqui, ó, vou clicar de novo. Não está concluída. Cliquei, está concluída. Você percebeu que do ladinho aqui ela ficou verdinha, ó? Muito bem, concluí minha atividade. Professor, eu só posso clicar quando eu abro o arquivo? Não. Você pode vir aqui também, ó. Sabe a apresentação da aula 3, a apresentação de slides? Você pode clicar aqui também, ó. Pronto, está completo, tudo bonitinho. Passei de fase, concluí o meu tema e meu conteúdo. Eu passei de fase, concluí o tema e o conteúdo, então o meu objetivo da aula ele precisa ficar aberto. Professor, mas ainda tem restrito aqui. O que nós fazemos? Vamos atualizar a página. Você pode clicar F5, ou você pode vir aqui em cima, ó, tá vendo essa setinha? Clica nela, vai atualizar a página do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Você voltará, eu sei que esse é um movimento que às vezes você fica sem paciência, mas é necessário, faz parte do jogo, tá bom? E voilá, olha só, gente, os objetivos da minha aula estão liberados. Que maravilha, professor. Bacana. Então, os objetivos foram liberados, já que eu acessei as atividades de cima. Acessei, cliquei como concluídas, ó, te deixei verdinho, atualizei a minha página, né? Posso atualizar aqui em cima, ou posso apertar F5 para atualizar, e pronto, os meus objetivos estão liberados. Só que olhando mais abaixo, na próxima etapa da minha trilha, eu vejo que os recursos metodológicos estão restritos. Como é que a gente desbloqueia? Como é que a gente deixa a próxima fase livre? A gente deixa a próxima fase livre passando da fase que nós estamos, tá? E aí, se você tiver dúvidas, ó, coloca a setinha sem clicar em cima do restrito. Está dizendo o quê? Disponível se.
A atividade objetivos da aula 3, ela for marcada como concluída. Ótimo, já tenho minha orientação, tudo bem. Eu posso clicar aqui direto, ó, deixar ela verdinha direto, ou eu posso clicar no arquivo, abri-lo e marcar aqui em cima. Já está verdinha, não tá? Eu posso desmarcar. Se eu desmarcar, fecha a próxima etapa. Se eu marcar como concluída, como completo, abre-se a próxima etapa. Qual é a minha recomendação? Ah, professor, nem vou olhar o tema, os objetivos, o recurso metodológico e o recurso didático. Vou direto para a atividade, vou marcar tudo verdinho, né? Bem, você pode fazer isso. Só que se você fizer isso, você perde as orientações, você perde o sentido da aula. A ideia da trilha é exatamente para que você estude. A ideia da trilha é exatamente para que você percorra um caminho didático proposto para que você leia o material que está disponível aí, para que você dê uma olhada. E uma vez que você vai lendo e vai se apropriando de cada etapa, você vai se lembrando das aulas remotas, né? Das aulas ministradas aqui, de forma dialógica, né? De forma conversada, né? E aí, além de lembrar dessa aula, você vai se apropriando de outros aspectos da aula, o que vai te amadurecendo cognitivamente para entender os conteúdos, né? Para entender o tema, a ideia, o assunto da aula. Então, a proposta da trilha, gente, é para que vocês cheguem ao final dela, né? Gabaritados, capacitados, né? Habilitados a discutir o tema que foi levantado na nossa aula. Então, se o tema de hoje é a sociedade em rede, é importante que eu problematize e explique o tema para vocês aqui, nesse momento remoto, mas é importante também que vocês tenham um momento de estudo. E eu sei que todos temos os nossos desafios em casa, né? Tem colegas que estão trabalhando o dia todo, chegam muito tarde, tem os filhos, tem a esposa, tem o marido, tem o cachorrinho, tem o papagaio, né? Tem o seriado da Netflix, tem aquele filme que você adora. Só que, em meio a todas essas demandas, que são demandas aceitáveis, né? A nossa vida é assim, cheia de demandas, cheia de pessoas queridas que nós precisamos dar atenção, inclusive atenção para o lazer e para o entretenimento, né? Mas nós precisamos também ter o tempinho para estudar. Então, a trilha, ela nos ajuda sim, ela direciona o nosso olhar, ó. Você vai ali. Ah, bacana, professor, eu tenho dificuldades de me concentrar, né? Eu tenho dificuldades de direcionar minha atenção, porque o tema, ele é tão vasto, o texto talvez seja longo, né? É um tema complexo, eu não entendi direitinho. Então, a trilha, ela faz isso aqui com você, ó. Ela direciona o seu olhar, tá? E aí, direcionando o seu olhar, ela te ajuda a organizar o seu tempo de estudo. Então, quando você chegar lá no finalzinho, ó, quando você chegar aqui na última atividade, você vai ser um estudante um pouco mais maduro cognitivamente, um pouco mais preparado, um pouco mais habilitado para falar, para tratar e para discutir o tema da aula, o que é importante. Gente, as competências de um pedagogo, elas são formadas em algumas frentes, né? Então, uma das frentes é o bumbum na cadeira, o bumbum no sofá, o bumbum na cama, lendo o livro, lendo o texto, né? Tentando percorrer a trilha, é o seu momento, sabe? É o seu momento de mudança intelectual. E mudar intelectualmente, amadurecer intelectualmente, leva tempo, é esforçado mesmo. Só que mesmo com as dificuldades, a gente precisa ter uma coisa muito importante, precisa ter brio. Sabe o que é brio? Honradez, assim, aquele sentimento de dignidade, sabe? De pegar o texto e falar, ó, esse texto tá difícil, né? Esse autor quer me sacanear, esse professor quer me dar uma rasteira, mas não conseguirão. Tentarei ler o texto, tentarei compreender o tema, né? E você vai se colocando numa postura de briga com o texto,
de disciplina, de brio, de dignidade para aprender a coisa, daqui a pouco você aprende a coisa. Funciona dessa forma, tá? Então, continuando a nossa trilha. Ok, professor, já sei os meus objetivos, li os meus objetivos, já li aqui também, professor, os meus recursos, né? Só que, professor, aqui os objetivos, eu deixei concluído aqui, mas não apareceu. Vamos lá, F5. Vamos atualizar a página. Atualizei a página, professor. Ótimo. Será que vai aparecer? Será que está tudo certo? Vamos dar uma olhada? Pronto, está tudo certo. Ó, bonitinho. Recursos metodológicos. Então, eu vou clicar aqui em todos, gente. Tá? Nos recursos aqui, ó. Vou atualizar. Só para mostrar para vocês a questão das atividades, tá bom? Muito bem, voltando aqui. Esse jogo, ele pode parecer um jogo chato, né? Mas é necessário, viu? Muito bem, cliquei nos meus recursos didáticos, professor. Aqui os meus recursos, né? Então, o que tem nessa aula que vai me ajudar? Tem o texto, tem o vídeo, tem as atividades. Já cliquei, ótimo. Então, uma vez que eu li, que eu conheço, que eu cliquei como concluído, eu vou atualizar mais uma vez. E aí, encerrando o nosso passeio pela trilha, nós temos, então, as atividades, tá? A primeira atividade, ela sempre será uma atividade de resgate à aula presencial. Já que nós não estamos com as nossas aulas presenciais, esse resgate diz respeito a qual aula, gente? Essa aqui, esse momento mesmo de aula remota. Esse momento que eu estou explicando para vocês o conteúdo, explicando para vocês o texto, conversando sobre o tema, o resgate diz respeito a esse momento. Então, essa atividade, ela sempre será uma atividade que tratará da aula. Então, veja bem, neste caso, esta atividade, ó, é um envio, né? Então, eu tenho um link de envio. Você vai pegar no Word, né? Vai digitar lá as duas perguntinhas, ó. O que é a sociedade em rede? Você vai responder. Como é possível perceber esse fenômeno na atualidade? Você vai responder digitadinho. Vai responder a questão de número 2. Qual a relação entre a sociedade em rede e a educação? Respondi, professor. Botei meu cabeçalho com meu nome completo, com o nome da instituição, o nome da disciplina, o nome do senhor, tá tudo, ó, o nome do senhor completo, meu nome completo, bonitinho. Respondi no meu arquivo, salvei em PDF. Aí você vai vir aqui, ó, envio de atividades. Vai clicar no envio de atividades. E você vai, então, ser direcionado à página onde você precisa selecionar ou anexar o seu arquivo. Como o meu perfil está como aluno, então eu farei essa atividade. Ó, tá vendo aqui? Última modificação. Vocês perceberam que não tem nada aqui? Não tem nada aí, porque você não mandou nada até agora. Mas eu, como aluno exemplar que sou, já fiz minha tarefa. Adicionar tarefa. Vou clicar. Olha só. Abri uma outra página onde eu anexarei o arquivo. Tá vendo essa página bonitinha à esquerda? Você vai clicar nela e ela, então, vai te direcionar aos arquivos. E aí você vai escolher arquivo. Escolher arquivos de onde, professor? Do seu computador. Você não fez a sua atividade digitada? Você não salvou em PDF? Está no seu computador. Então, se está no seu computador, você virá aqui, ó, bonitinho no arquivo, né? Então, suponhamos que a minha atividade é essa aqui, ó, bonitinha, ó, em PDF, ó, aula 3, a sociedade em rede, eu fiz o meu trabalho, abri, tá aqui. Então, eu desço um pouquinho, ó, e envio, né? Enviar arquivo, azulzinho. Cliquei no enviar arquivo, e aí leva alguns segundos, né? Dependendo da qualidade da sua internet, leva alguns segundos, né? Poucos segundos. Está indo, claro. Então a gente aguarda, né? A gente espera, a gente faz um mantra, né? Pronto. Olha só, fiz um mantra, entreguei tudo nas mãos do seu Madruga, né? Intercessor dos trabalhadores. Muito bem, está anexado. Salvar mudanças. Cliquei em salvar mudanças, pronto, gente, ó. Professor, mandei, mas eu não tenho certeza, professor.
se o arquivo foi. Vem aqui, ó, envios de arquivo, ó. Ó o bonitinho aqui anexado. Professor, será que é o arquivo certo mesmo? Clique em cima dele. E ele vai abrir aqui, ó. Ele vai ser baixado, tá? Você vai clicar e ele vai abrir. Pronto, é o arquivo que você queria. Anexou o trabalho, ótimo. Parabéns. Então, primeira atividade concluída. Nós vamos voltar, então, para a aula 3. Gente, esse exercício aqui é um exercício, sabe, paulatino, é isso mesmo. É uma coisa, é outra, anexa, vem, vai, tá? E a segunda atividade, ela é sempre referente a um texto extra ou a um vídeo. Ou pode ser também um quadrinho que eu coloquei, uma história de quadrinho, ou pode ser uma charge, né? Enfim, é um material complementar à nossa aula que tem a ver com o tema discutido. Neste caso, eu preferi explorar com vocês o vídeo. E olha quem aparece no vídeo, gente. Olha esse senhorzinho simpático, né? Esse senhorzinho com cara de quem sabe do que está falando, né? Quem é esse sujeito? Esse sujeito é o próprio Manuel Castells. Ele é o grande pensador, um dos grandes pensadores das novas tecnologias da informação e comunicação. É um sociólogo, é um cientista social e é um cara que criou a expressão sociedade em rede. E além de criar a expressão sociedade em rede, gente, ele estudou por décadas o fenômeno da internet, da rede mundial de computadores, das tecnologias da informação, essa influência sobre a vida das pessoas, desde as cidades até a vida cotidiana das pessoas, tá? Então esse é o vídeo, são 2 pequenos vídeos de 6 minutos, né? Assistam aos vídeos e respondam para mim no fórum. E a pergunta básica, gente, é a seguinte, né? Olha só, o que você achou do posicionamento de Manuel Castells sobre o assunto? Você achou interessante? Qual a parte que você achou mais legal? Para você, em quais aspectos a escola brasileira deve melhorar para fazer parte efetivamente da sociedade em rede? Olha, professor, a escola brasileira tem as suas qualidades, né? Em especial a escola pública, tem as suas qualidades, tem as suas virtudes, mas eu acredito que para ser uma escola do século XXI, a escola pública brasileira necessite de uma infraestrutura mais adequada, né? E quando a gente fala de uma infraestrutura, nós estamos nos referindo aqui a uma internet banda larga melhor, né? A computadores, a tablets, a todo esquema de infraestrutura informacional e tecnológica. Mas também, professor, nós precisamos de uma mentalidade nova do professorado, né? Nós precisamos de projetos de educação que utilizem as tecnologias de forma criteriosa, séria, planejada, racional. Pô, caramba, que bacana o seu posicionamento. Coloca isso no nosso fórum e manda lá. Pronto. Você conseguiu zerar, né? Você conseguiu zerar o jogo da aula 3. E se você conseguir zerar todas as aulas, qual vai ser o resultado no final do joguinho? Qual vai ser o resultado? Aprovação total. Será uma aprovação total, né? Aprovação da disciplina. Então, o que se ganha zerando a disciplina Tecnologias na Educação? Ganha-se aprovação neste componente curricular. É isso. Muito bem, gente. Então, olha só. De forma paulatina, expliquei para vocês como é que se dá, tá bom? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Esse é o momento de tirar dúvidas sobre a trilha e sobre os aspectos, né, da marcação das atividades para que ela fique concluída. Inclusive, agora, no iníciozinho da noite, eu pedi para a Lília encaminhar a vocês um tutorial, um vídeo pequenino também, feito pelo Denis, que ele é o gestor do suporte técnico da nossa faculdade. Então, ele mostrou, né, o passo a passo de como você... É isso que eu fiz aqui com vocês, tá? Então, se pintar alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo que eu pedi para ser enviado. Também enviei em texto ontem, né, explicando bonitinho. Enfim, esses são os aspectos que eu acredito que sejam importantes vocês saberem, né? Mas vamos lá. O que vocês têm dúvida? Então, a Renata colocou assim, ó.
Professor, eu não estou conseguindo acesso na plataforma, não aparece nada para mim. Foi a... Não, peraí, calma. Ariane, professor, não estou conseguindo acesso na plataforma, não aparece nada para mim. Ariane, se não aparece nada para você, aí é uma questão mesmo de te inserir. E é muito tranquilo, você só precisa entrar em contato com a Lucília da secretaria. Então, é só uma questão mesmo de enturmação sua. Então, não é defeito na plataforma, é só uma questão de te enturmar. E aí eu peço que você entre em contato com a faculdade, fale com a Priscila, e a Priscila vai fazer esse meio de campo, tá? Então, você vai falar, olha, Priscila, eu estou tentando acessar a disciplina do professor Reinaldo, mas quando eu acesso, não aparece a disciplina para mim, não é isso? Não aparece a disciplina. Então, leva o seu caso para a Priscila, ela vai falar com o pessoal da secretaria para eles te enturmarem, para eles te inserirem. Tá? A Renata colocou, professor, na sua disciplina deu certo, abri em outra fazendo o mesmo processo, não deu certo. Renata, o que pode estar acontecendo? Pode ser um erro da plataforma. Como eu havia dito no início aqui do nosso encontro, amanhã, às 9 da noite, eu, junto com os colegas professores, mais a coordenação, mais o pessoal de suporte técnico, nós vamos nos reunir, porque o Denis ele vai nos orientar com relação a algumas coisas. Então, aquilo que nós não conseguimos resolver aqui com vocês, o suporte resolverá, tá? Então, se ainda fazendo todo esse esqueminha, marcando como concluído, não for liberado, é porque é uma questão que a gente precisa resolver com o suporte na plataforma. E eu vou dar um retorno para vocês depois com relação a isso, tá? Depois da reunião de amanhã eu falo, tudo bem? A Tatiana colocou assim, ó, eu postei a tarefa, voltei na seta, quando olhei de novo, estava como não tivesse postado. Aí tem que ver se a sua atividade você realmente enviou. Que às vezes você anexa lá, né? Mas você não envia. Você precisa enviar, tá bom? Então, não esquece, envia. Professor, como é que eu sei que eu enviei? Aquilo lá, vai dar uma olhadinha, vê se o arquivo está anexado. Se ele não estiver lá visível para você, é porque ele não foi enviado. Porque uma vez enviado, gente, isso é certo, tá? Uma vez enviado, sempre enviado. Uma vez enviado, tá lá. Ele não volta, né? Ele não se perde. Então, se não tá lá, é porque ele não foi enviado. Ele não foi anexado da forma correta, tá bom? A Janena falou, eu estou com o mesmo problema da Renata. Tem disciplina que eu não consigo. Ontem tive que rever o vídeo do professor Júnior várias vezes, né? Fazendo igual a sua explicação. Muito bem. Então, olha só. Se você está fazendo do jeitinho que eu estou explicando e não está conseguindo acesso, aí é uma coisa que a gente precisa resolver com o Denis no suporte. Aí não é mais comigo, não é mais com você, né? Aí é uma questão mesmo do pessoal que trabalha com a plataforma e que nós vamos resolver. Por isso nós teremos uma reunião amanhã. E aí o que nós acreditamos, gente, é que a partir de amanhã a gente resolva isso, tá? E vocês tenham acesso. Tudo bem? Lembrando que, no nosso caso, no caso da disciplina Tecnologias na Educação, entendendo isso, entendendo que tem alunos com grade aberta que entraram agora, entendendo que alguns colegas estão com esta dificuldade ou impedidos de acessar, né? Levando em consideração esse panorama aí, eu deixei a data da entrega das atividades até o dia 6. Então, vocês têm até o dia 6 de setembro para fazer as atividades da aula 1, 2 e 3. Professor, e a aula 4? Gente, aula 4 semana que vem. Então, tem tempo, né? E aí, o que eu peço para vocês? Não deixem as atividades acumularem. Agora a gente está dando uma certa, um certo tempo, né? Um tempo maior, um tempo de algumas semanas para vocês, mas depois que tiver tudo bonitinho, tudo funcionando, né? Tudo tranquilo, aí, gente, a atividade ela vai ficar disponível por uma semana, de domingo a domingo, tá? Porque aí não faz sentido a gente deixar um monte de atividades abertas, sendo que nós temos demandas semanais, né? Temas semanais para serem discutidos. Então, eu peço que vocês se organizem nesse sentido, tá bom? Muito bem. Alguma outra pergunta, pessoal? Algum outro comentário? Algum outro ponto? Assim, alguns alunos já me deram retorno, já me falaram, professor, tentei fazer aquilo que você disse e consegui. Isso é ótimo. Então, prova que não tem problema nenhum mesmo, né? É só uma questão de atualizar as coisas. Pode ser que a sua internet esteja lenta, e por estar lenta demore, né? E por sua internet lenta, às vezes, vai oscilar.
Então, eu peço que você também leve isso em consideração. Tudo bem, gente. Então, tudo certo, né? Tranquilinho aí, vocês não falaram mais nada? Então, eu vou continuar aqui com a nossa aula, tá bom? Continuando aqui a nossa apresentação, entrarei no conteúdo de hoje. Esse conteúdo maravilhoso, esse conteúdo vistoso, esse conteúdo supimpa. Vamos ver se apareceu. Apareceu para todo mundo bonitinho a apresentação de slides, tá? Então, como eu disse para vocês, nosso conteúdo de hoje é a sociedade em rede, estudos sobre a teoria de Manuel Castells. E olha, gente, que teoria interessante, tá? Eu diria mais, a teoria é uma teoria para ser teoria, né? Às vezes nós não damos a devida atenção a uma teoria. Às vezes ficamos com esse papo dicotômico, né? O que é mais importante, a teoria ou a prática? Não, a prática é melhor. Aí alguns vão falar, não, a teoria é melhor. Gente, teoria e prática são duas dimensões do mesmo processo, são os dois lados da moeda. Um não existe sem o outro. E nós precisamos ter essa clareza. Então, para uma teoria ser teoria, gente, olha, demora, tá? Para alguém descobrir algo novo, para alguém lançar uma análise nova, para alguém criar um conceito novo, isso demanda estudo, isso demanda tempo, isso demanda produção, demanda erros e acertos, né? Mas o Manuel Castells, ele é um destes caras que não desistiram, né? Que estudaram bastante, que pesquisaram, né? Ele como sociólogo, como cientista social, é da Espanha, né? Então, nasceu na Espanha, mas fez boa parte de sua carreira nos Estados Unidos, ministrando em universidades, né, dos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, né? Mas também ele é professor lá na Espanha. Então, um cara que no final do século XX, um cara que começou a estudar, gente, o fenômeno das novas tecnologias da informação e comunicação. Vocês se lembram do nosso último encontro? Nós fizemos um passeio pela história e eu mostrei para vocês como as tecnologias elas foram sendo criadas, desenvolvidas, aperfeiçoadas, até nós termos todo esse aparato, né? Todo esse séquito de novas tecnologias. Então, hoje, você que olha para a televisão sem muito espanto, né? Ou para você que utiliza o computador sem muito espanto, para você que olha para o seu celular também sem muita magia, né? Saiba você que estes instrumentos, estes recursos, eles foram criados assim com muito esmero, né? Por vezes demorou um tempão para serem aperfeiçoados. Então, toda essa tecnologia que nós temos hoje em mãos, que nós temos diante de nós, é o resultado histórico, gente, dos constantes aperfeiçoamentos, principalmente ao longo do século XX, né? Eu disse para vocês na última aula que o século XX ele foi um acontecimento diferente na história da humanidade. Então, anteriormente, né, as descobertas científicas, a criação tecnológica, o aperfeiçoamento tecnológico, ele demorava aí, dependendo da tecnologia que fosse criada, demorava décadas, demorava séculos, né? E aí você chega no século XX e tem tecnologias que são aperfeiçoadas, gente, assim, ó, em poucos anos. Então, num curto espaço de tempo, em menos de 100 anos, nós tivemos, olha só, o aperfeiçoamento incrível, tá, do rádio. O rádio, ele não surge exatamente em meados do século XX, ele surge um pouco antes, mas o aperfeiçoamento, gente, do rádio, a criação da TV, a criação do computador, a criação da internet, a criação dos aparelhos móveis e a criação das redes sociais digitais, elas acontecem em menos de 100 anos, sabe? Quando você pega assim, ó, e analisa o que são 50, 60, 70, 80 anos na história, você vai perceber que é menos do que um grão de areia. Então, nós, seres humanos, né, utilizando ali todo o nosso potencial cognitivo, todo o nosso potencial imaginativo, todo o nosso potencial virtual de uma imaginação virtual, criamos
todos esses recursos, e assim, eu digo criamos, né? Enquanto condição, enquanto gênero humano. Então, nós, enquanto seres humanos, revolucionamos a informática, as tecnologias de comunicação, as tecnologias de informação num curto espaço de tempo. E isso é muito significativo. Então, olha só, o Castells ele começou a estudar toda essa evolução a partir da década de 1970. A internet ela é criada um pouco antes, né? 1969, é isso? Se eu não estou enganado, vocês que estudaram o encontro passado comigo. Então, lá, 1969, ali na década de 60, né? A internet era criada. Então, a partir da década de 70, a partir de 1970, o mundo começa a mudar. Então, olha só, o computador e a internet, que no primeiro momento foram criados com a finalidade bélica, com a finalidade para organizar os sistemas de defesa, em especial dos Estados Unidos, né, contra ataques nucleares, etc., essa tecnologia, a partir de 70, ela começa, então, a ficar popular. Então, uma coisa que foi criada restrita começa, então, a ter uma popularização, assim como a TV alcançou sua popularização há décadas antes, né? Então, você tem uma internet que adentra na década de 70, você tem um computador que adentra a década de 70, passando pela década de 80, como mecanismos ou como tecnologias que se tornam populares. E aí nós temos a criação dos computadores portáteis, dos primeiros computadores, né? E aí, nesse sentido, o Bill Gates, o Steve Jobs, né, são grandes contribuidores nesse sentido, criam os primeiros computadores portáteis, criam os primeiros notebooks, né? Então, adentrando a década de 90 também, nós temos a criação, o aperfeiçoamento dos aparelhos celulares, dos aparelhos móveis, né? Então, de lá para cá, gente, a vida das populações, ela mudou, né? Ela mudou. Para o bem ou para o mal, tudo bem? Para o bem ou para o mal. E a gente precisa dizer isso para que a nossa análise com relação à sociedade em rede, com relação às tecnologias, né, não seja uma análise ingênua. Sabe aquela análise do tipo, não, as tecnologias trouxeram benefícios, né? Nós vivemos numa época tecnológica, numa época informacional, nós não temos falta de nada. Temos falta. Então, ainda no século XX, ainda no século XXI, ainda no século da informação, né? Ainda no milênio da informação, do século cognitivo, tecnológico, ainda nesse século, né, nós passamos ainda por problemas como pobreza, como fome, como miséria, como falta de acesso à própria internet, esses mecanismos, né? Então, nós precisamos ter um olhar criterioso, um olhar crítico, um olhar que saiba fazer o balanço. Então, as tecnologias, elas não possuem em si a capacidade de nos salvar. Vocês se lembram do encontro passado, quando eu trouxe alguns livros de literatura de ficção, né, que nós chamamos aí de literaturas distópicas, né, com histórias de um futuro distópico, um futuro apocalíptico, etc. Então, essa ideia, né, de que a tecnologia está aqui para nos salvar ou para nos destruir, essa é uma ideia ingênua, porque é uma ideia que deixa de fora da equação o elemento humano. Nós não podemos deixar de fora da equação tecnológica o elemento humano, porque é o elemento humano que dá sentido a essa tecnologia, que dá direcionamento a ela, né? Então, quando nós chegamos, por exemplo, na área das tecnologias educacionais, né, e aí nós poderíamos aqui citar alguns recursos, lousa digital, computadores sofisticados, né, jogos digitais de última geração, alguns recursos, como o próprio Google Meet, né, alguns recursos na rede, etc. Então, todos esses aparatos e outros, né, são aparatos que, por si mesmos, né, analisados do ponto de vista da tecnologia em si mesma, eles não têm uma serventia, gente. Quem é que dá a serventia para o instrumento técnico? Quem é que dá a serventia para o quadro negro? Para o giz? Quem é que dá a serventia para o pincel? Né? Quem é que dá o direcionamento ideológico
para o computador, para um projeto em educação tecnológica? É o próprio ser humano, é o próprio educador, é o próprio professor. Então, ter computadores numa escola não é garantia de ter uma educação de qualidade. A gente precisa, sabe, pensar a respeito disso, entende? Então, olha só, nós estamos aqui em pleno século XXI, né, reclamando que a escola deve ter uma infraestrutura informacional e tecnológica decente, mas não adianta ter essa infraestrutura se não há uma mudança de mentalidade, no sentido de pensar projetos, no sentido de dar uma destinação pedagógica às tecnologias, no sentido de fazer com que essas tecnologias se relacionem com a vida dos meninos, né? Então, nós vivemos num tempo, por exemplo, que é proibido ter celular na sala de aula, inclusive a lei, né? E aí você pode me justificar, não, professor, mas é isso mesmo, que os adolescentes, né? Eles são imparáveis, né? Digamos assim, eles não obedecem ninguém, quer todo mundo ficar nas redes sociais, só os adolescentes, né, gente? Só os adolescentes, os adultos não fazem isso na faculdade, só os adolescentes, tá bom? Então, olha só, qual é a nossa relação? Qual é a relação da escola? Qual é a relação da instituição educacional com as tecnologias? É uma relação, primeiro, a relação de ausência, a relação de falta, que a gente não tem os mecanismos que deveria ter. Segundo lugar, é uma relação proibitiva. Não pode ter o celular na sala, o celular não pode estar ligado, né? Então, pensar uma aula com a utilização de um celular, de um jogo de videogame, um jogo digital, né? Pensar uma aula diferente é proibido, porque tira todo mundo da ordem. Vocês entendem? Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, todos esses instrumentos e todos esses recursos tecnológicos, eles chegam a nós aí, muitos deles, né, ao longo do século XX, eles chegam provocando algumas transformações agudas na nossa sociedade. Mas nós precisamos olhar para essas tecnologias do ponto de vista da criticidade. O que a criticidade ela faz por nós, né? Ela nos esclarece. A gente perde a ingenuidade, né? A gente para de atribuir à tecnologia uma dimensão mística, né? Então, como se estivesse para além de nós. Não, as tecnologias elas têm sentido na nossa sociedade quando damos um direcionamento a elas. Elas podem servir, por exemplo, para criar uma bomba atômica e lançá-la sobre uma cidade, matando centenas de milhares. Ou eu posso também, né, enquanto ser humano, criar e direcionar um tipo de tecnologia, por exemplo, que faça com que eu fale com a minha mãe, que é idosa e que mora numa outra cidade, não posso vê-la por causa da pandemia. Olha que extremos, né? Olha que extremos. A tecnologia que ceifa vidas, a tecnologia que favorece encontros e sentidos. Só que não é a tecnologia em si, é a intenção humana por trás dela. Baseado nessa reflexão, gente, então o Manuel Castells, ele cria essa teoria. E eu vou mostrar para vocês o primeiro livro dele, que ele fala sobre a sociedade em rede. A sociedade em rede é o primeiro volume de 3 livros que ele fala a respeito desse novo momento do mundo, a partir principalmente da década de 70, e como as tecnologias elas mudam a sociedade, mudam a economia, mudam as relações de trabalho, muda a educação, e aí ele escreve, então, 3 volumes, 3 tomos, né? E olha o tamanho do livro A Sociedade em Rede, para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu direcionar aqui para a câmera. Esse aqui é o primeiro volume, A Sociedade em Rede, tá? São poucas páginas, como vocês podem ver, né? São poucas páginas. Então, o primeiro livro aqui do Manuel Castells, né? Ele tem aqui só 698 páginas, né? Então, 698 páginas, onde o Castells fala da influência das tecnologias, fazendo com que elas inaugurem um tempo novo, ou um tipo de sociedade nova, que ele chama de sociedade em rede. Nesse sentido,
eu trouxe aqui para vocês 2 citações deste livreto, tá? Olha só, o poder de comunicação e processamento de informações da internet está sendo distribuído em todas as áreas da vida social, assim como a rede e o motor elétricos distribuíam energia no processo de formação da sociedade industrial. Olha a sacada do Castells. Vamos pensar aqui na Revolução Industrial? Nos anos de 1700, 1750, né? É por aí, se eu não estiver enganado. Então, lá no século XVIII, né? Lá no século XVIII, a Revolução Industrial. Então, assim, qual era a grande sacada da Revolução Industrial? O que muda o mundo a partir disso? Gente, a eletricidade, o motor elétrico, mas antes ele o motor a vapor, né? A locomotiva. Então, estas invenções, essas tecnologias, elas tiram a sociedade de uma condição rural para uma condição industrial, para uma condição onde a sociedade ela está mais tecnológica. Vocês entendem? E aí o que o Castells ele fala para nós? Olha, assim como essas tecnologias foram importantes para a Revolução Industrial, a comunicação e o processamento de informações da internet hoje, para nós, são os combustíveis que farão com que a nossa sociedade ela mude. E esses combustíveis, eles já estão queimando aí desde a segunda metade do século XX. Vocês entendem? Criação do computador, criação da internet, popularização do computador, popularização da internet, criação de redes móveis de comunicação. Então, essas invenções todas de lá para cá, elas estão queimando, né? A nível metafórico, estão queimando. E elas estão levando a sociedade a um outro status. É o céu? É a utopia? Está nos levando para o paraíso? Está nos levando para uma espécie de inferno ou purgatório? Ou para uma espécie de futuro apocalíptico ou distópico? Não sabemos. O fato é, e é isso que Castells ele coloca em evidência. Castells ele toma cuidado com relação a fazer profecias, né? Ou a fazer apontamentos no futuro. Inclusive, isso fica presente aí na segunda citação dele, ó. Com a perspectiva da expansão da infraestrutura tecnológica, né? E da queda dos preços das comunicações, da facilidade de você ter uma linha móvel, de você acessar a internet, de você ter um computador em casa, né? O que acontece? Aí ele coloca, não é uma previsão. Ele é muito comedido. Não é uma previsão. Não estou lançando uma previsão. Não estou lançando uma profecia. Mas é uma observação baseada nos estudos dele. Dizer que as comunidades, né, online estão se desenvolvendo rapidamente, não como um mundo virtual, como se fosse separado da vida real, mas como uma virtualidade real, integrada a outras formas de interação em uma vida cotidiana, né, cada vez mais híbrida. Olha só, Castells publicou esse livro em 1999, pelo menos a sexta edição dele, gente, para nós aqui no Brasil, né, ficou disponível em 1999. Olha o que o cara falava, lá no final do século XX. Ele dizia que essa ideia de organização das sociedades em redes digitais seria o grande combustível da mudança social. Seria o motor a vapor, seria o motor elétrico, seria a energia elétrica, que em outros tempos fez com que a sociedade mudasse. Então, qual é o nosso combustível? A comunicação, a informação, o processamento de informações de forma rápida pela internet. Então, o que acontece do outro lado do mundo, você fica sabendo. Olha só aquela explosão que aconteceu lá no Líbano, né? Lá em Beirute, gente, aquela explosão fantástica. E aí você ficou sabendo em questões de minutos, porque alguém com o seu aparelho móvel de comunicação, com o seu celular, gravou, mandou para alguém e viralizou na rede. Então, olha só, nós vivemos num mundo que não é mais o mesmo. Então, e aí eu resgato aquela imagem. Vocês lembram da imagem do livro cujo título é 1984, que eu indiquei para vocês no encontro passado?
cujo autor é o George Orwell. Ele publica o livro em 1949, falando de um futuro onde a tecnologia e o autoritarismo reinariam, né? Onde haveria essa espécie de vigilância sobre a vida das pessoas. E ele diz que o grande irmão, né, que o Big Brother, né, que é aquela figura autoritária, do líder autoritário, é o cara que está de olho em todo mundo por meio das teletelas, de um aparelho parecido com uma televisão grudada na parede, e você, ao mesmo tempo que assiste, as pessoas que estão atrás dela também te veem, então você fica vigiado, né? O cara escreveu isso em 1948, e o livro foi publicado em 1949. O cara escreveu isso, gente, no final da primeira parte do século XX. Faz sentido o que o cara escreveu para o nosso tempo? Muita gente, muita. Nós vivemos num tempo de vigilância. Nós vivemos num tempo de Big Brother. E eu não me refiro aqui ao reality show global, tá? Eu me refiro a uma condição de existência social onde tudo que é feito lá fora, inclusive dentro da nossa casa, pode ser registrado. Uma agressão policial sobre um cidadão, uma violência de um marido com relação à sua esposa, o abuso cometido sobre uma criança, tá? A corrupção levada adiante por familiares de líderes do executivo, e eu não citarei nomes, vocês sabem quem são. Olha só, a nossa vida, ela fica em evidência, certo? As informações circulam, e muita coisa que nós fazemos também no privado de nossos lares, dependendo, se você tiver um celular que foi invadido, um computador que foi invadido, você é registrado, você é pego com a boca na botija, como se diz. Então, é sim um tempo de vigilância, é sim um tempo de controle, e é um tempo baseado no controle de informações, baseado no controle das comunicações, e isso é interessante. Aí as colegas colocam, professor, isso acontece hoje, com certeza, as câmeras de segurança. Gente, as câmeras de segurança, né? Olhem para as câmeras de segurança e se lembrem de George Orwell, né? E não só no sentido de que a tecnologia está ali para vigiar, mas quem está por trás da tecnologia? Essas figuras autoritárias, né? Essas figuras que mandam, por exemplo, fazer investigação para pessoas que são contra o fascismo, né? Investigar trabalhadores, servidores que são contra as redes fascistas, né? E aí você tem essas figuras que são os líderes da nação fazendo investigações ilegais, né? Fazendo investigações ilegais, utilizando a inteligência e os mecanismos de inteligência e de tecnologia do país para investigar pessoas, né? Para investigar pessoas que simplesmente estão se colocando contra uma linha, que não concordam, que não é bacana, né? Gente, leiam 1984, do George Orwell. Leiam esse, pelo amor de Deus. Vai fazer muito sentido. Pois bem, pessoal, o Castells, então, ele cria este mundo, ele cria essa análise, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, nós vivemos num tempo onde a conectividade é perpétua. Não dá como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. A não ser que aconteça uma catástrofe, né? Que caiam todos os satélites, que não haja mais satélites, que não haja mais internet, que não haja mais computadores. Aconteça um advento, né? A não ser que a Lua caia, né? A Lua caia na Terra, enfim. Gente, fora esses acontecimentos extremados aí, né? O fato é que a conexão entre os indivíduos, por meio das novas tecnologias, é um fato posto, é uma conectividade perpétua. A tendência é que essa conectividade perdure sempre e seja aperfeiçoada sempre. Então, olha só, se no passado as pessoas se comunicavam por meio de cartas, né? Por meio de cartas, hoje, cara, você conversa com todo mundo assim rapidinho pelo WhatsApp, né? Tá com saudade, vai lá no Google Meet, faz uma transmissão, né? São outros tempos, sabe? É uma outra lógica de funcionamento.
Então, essa outra lógica de funcionamento, ela traz uma nova forma de comunicação social. Então, se antes a comunicação social era baseada na ideia de indivíduo para indivíduo, né, o remetente, né, mandando a sua carta, né? Então, quem é o remetente? Quem manda? Quem envia a carta e tudo mais? Gente, hoje, essa comunicação linear, essa comunicação entre indivíduos, ela é uma comunicação que foi ressignificada. Hoje você tem uma autocomunicação de massa. A televisão, ela é grande prova disso, gente. Boa parte do século XX foi formatado pela televisão. Os filmes de Hollywood, as novelas da Rede Globo, os filmes que passavam na sessão da tarde, os desenhos animados que você curtia, Thundercats, Caverna do Dragão. E aí, Caverna do Dragão, os meninos morreram ou não morreram? Eles estavam ali aonde? No purgatório, no inferno, ou era no mundo mágico? Você nunca conseguiu responder essa questão. Então, olha só, esses elementos de comunicação em massa, e são elementos também de uma cultura de massa, foi fortalecido pela TV e foi reforçado, né, pela internet, pelo mundo. Então, hoje a comunicação é assim, ela se coloca sobre todos, sobre toda a sociedade, né? Muito bem. Além disso, nós temos aquilo que o Manuel Castells, gente, chama de cultura da virtualidade real. O que ele diz? O que é uma cultura da virtualidade real? Né? Ela é formada por processos de comunicação digital, onde o domínio está na diversidade, na construção de um novo ambiente simbólico, onde todas as expressões culturais, da pior à melhor, da mais elitista à mais popular, vêm juntas nesse universo digital. Cultura da virtualidade real, pessoal, de forma sintetizada, é o seguinte: a virtualidade, sabe isso aqui que está acontecendo conosco? Nós estamos tendo uma aula remota. O formato é remoto. É uma aula virtual. Nós estamos utilizando as comunicações, os recursos comunicacionais, para que nós tenhamos uma experiência de virtualidade, uma experiência de virtualização. Eu não estou presente fisicamente aí na sua casa. Vocês não estão presentes fisicamente aqui. Todavia, a virtualidade que está a acontecer é uma virtualidade real. Tem implicações sobre a sua vida. Você me ouve, você me vê, você entende, eu influencio você com aquilo que eu digo, você interage comigo também, me influencia com relação a algumas questões. Nós estamos em interação social. Então, a relação ela é uma relação virtual? Sim. É uma virtualidade falsa ou uma virtualidade real? Uma virtualidade real. E nessa virtualidade real, nós temos elementos dos mais diversos presentes, tá? Então, como o Marçal, Melo e Fonseca colocam aqui, nós podemos ter expressões culturais das piores até as melhores. A internet, a rede, a sociedade em rede, ela deixa em evidência para nós os aspectos mais virtuosos da sociedade, os aspectos mais bacanas, digamos assim, mas também os aspectos que são considerados maléficos. Então, todas as vezes que houver, por exemplo, expressões de intolerância, de preconceito, de discriminação, de racismo, de homofobia, né? Na internet, eu tenho expresso ali, nas postagens, nas fotos, nos vídeos, o pior da cultura. Mas também na rede, eu posso aprender, eu posso ouvir música, eu posso aprender uma língua diferente, eu posso ouvir um grande preletor, que provavelmente eu nunca teria a oportunidade de assistir uma palestra dele ao vivo, ele está ali para mim, naquele site que agrega vídeos, por exemplo. Não falarei o nome para não fazer propaganda, mas vocês sabem de qual site estou falando. Então, olha só. Eu já falei, inclusive, né? É o YouTube. Tá? Gente, a internet, ela pode abrigar o melhor, ela pode abrigar o pior. O melhor da cultura, o melhor da condição humana, ou o pior da condição humana. E isso tudo numa espécie de cultura de virtualidade real. Então, não é porque está na rede que é falso. Alguns dizem assim, ó,
Caiu na rede é peixe. Já ouviram essa expressão? Caiu na rede é peixe. Gente, numa linguagem da sociedade em rede, caiu na rede é público. Caiu na rede é público. Se está na rede, gente, todo mundo sabe, todo mundo está sabendo. É por isso que é necessário uma espécie de ética da rede, uma espécie de ética para a sociedade em rede. Porque o que você coloca ali fica lá, sabe? A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Outro conceito importante a respeito da sociedade em rede que o Manuel Castells coloca, capitalismo informacional, né? Então, o Castells, ele diz que antes do advento das novas tecnologias da informação e comunicação, o capitalismo, as relações de trabalho, elas eram bem diferentes, né? A mais-valia, a questão da mão de obra, né? A questão das relações de trabalho eram muito diferentes. Então, com o advento das novas tecnologias, a natureza do trabalho muda. Nossa, professor, dá um exemplo de como a natureza do trabalho pode mudar. Olha eu aqui, professor, que neste horário deveria estar onde? Ministrando a minha aula presencialmente para vocês. Mas por consequência da pandemia da Covid-19, né? E graças aos meios informacionais e comunicacionais, eu posso, então, dar uma aula remota para vocês. Então, eu estou numa condição de trabalho diferente. O status do meu trabalho, ele é um status diferente, por exemplo, de um trabalhador de 50, 60 anos atrás. Seria possível trabalhar remotamente há 60 anos atrás? Não, não seria, gente. Então, o que propicia isso? É o aperfeiçoamento tecnológico. Então, o capitalismo, ele vai também se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E ele vai mudando as relações de trabalho, inclusive as relações de capital. Então, se antes o dinheiro, por exemplo, só circulava de forma impressa, né? Moedas de forma impressa, títulos, né? Que você poderia pegar, etc. Gente, hoje você tem moedas digitais, né? Hoje você faz uma série de transações e por meios digitais. E outra coisa, sabe, o dinheiro que você tem de sua conta, né? A gente fica olhando para aqueles números quando a gente tira o saldo, né? Quando a gente olha o aplicativo do banco. Gente, o que nós temos ali? Nós temos ali dinheiro. Gente, nós temos ali bytes, nós temos ali informações, nós temos ali valores monetários digitais, né? Não é dinheiro no sentido tradicional. Nós temos ali informações. Então, são as informações que dizem, né, que você tem os R$ 600 na sua continha do auxílio emergencial. Então, o que aparece na tela, né, são as informações. São as informações. Então, até as relações monetárias, elas mudam, né? E, por fim, nós temos, então, as transformações profundas, né? Na organização das sociedades, tá? Essas transformações, gente, elas têm a ver, e essas são transformações que começam, né? A partir da modernidade. Então, a modernidade, a idade moderna, ela começa lá em 1453, vai até 1789, na ocasião da Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, de 1789, o mundo entra, então, na era da contemporaneidade. Mas é a partir da modernidade, gente, em especial, a partir do iluminismo, né, o século das luzes, que nós temos, então, esta ideia de que a racionalidade, ela precisa organizar a vida humana, ela precisa organizar as sociedades. E aí eu coloquei aqui do lado esquerdo para vocês uma imagem de um iluminista, né, de um grande filósofo, pensador, educador. O nome deste rapazinho é Jean-Jacques Rousseau, inclusive rimou, olha só que bacana. O Rousseau, gente, ele é um dos caras da pedagogia, tá? Então, o Rousseau é o cara que diz assim, que o homem, ele nasce bom, a sociedade corrompe esse homem, né? O Rousseau, ele tem uma visão humanista de educação, o Rousseau tem uma visão de que a pedagogia, a formação humana, ela só tem sentido quando você tenta formar o ser humano para uma condição onde ele exerça o papel de cidadão, onde exista cidadania, né?
Então, as ideias iluministas, as ideias de Rousseau, essas ideias modernas, elas surgem também com o desenvolvimento das novas tecnologias. Só que naquela época, quais são as tecnologias que surgiram? As tecnologias da Revolução Industrial, a máquina a vapor, a eletricidade, sabe? A locomotiva, a máquina dos fios de tear, né, para construir lá e para elaborar os tecidos. Então, assim, nesta conjuntura aí, principalmente nos anos de 1700, né, e principalmente também a partir da Revolução Industrial, nós temos uma outra mentalidade humana ali em jogo, né? Inclusive que dizia assim, ó, a educação ela serve para socializar o homem, a educação ela serve para tirar o homem de sua condição animal e colocá-la numa condição social. E eu me lembro muito também das ideias do Emile Durkheim nesse sentido, né? E nessa época, né, a modernidade, ela diz o seguinte, olha, a educação, ela serve para fortalecer a ideia de Estado-nação. Então, quem é que fortalece a ideia de Estado-nação? Quem é que fortalece a nação, o país, a sociedade? É a educação, é a escola, vocês entendem? Então, se a escola fortalece a nação, eu preciso formar bons cidadãos, eu preciso formar um homem bom, e a educação, ela serve para isso. Todavia, meus amigos e minhas amigas, nós chegamos a um tempo diferente, né? Então, assim, só para situar vocês, eu trago aqui uma imagem, né? Do que seria o iluminismo, do que seria o século das luzes. Então, essa moça segurando a tocha do conhecimento, né? A tocha luminosa do conhecimento, apontando para aqueles que estão com os olhos vendados, os ignorantes, né? Então, o conhecimento racional seria aquele que forneceria aos indivíduos um potencial de consciência e de ação sobre o mundo e de cidadania que o tornaria o senhor do seu próprio destino. Então, é a partir disso que eu tenho a ideia. Penso, logo existo, né? Nosso queridíssimo Descartes, né? Então, Descartes, ele diz, olha, o ser humano, ele é trazido à existência social na medida que ele usa a sua racionalidade. Então, se ele pensa, se ele utiliza o seu aparelho cognitivo, né? Se ele racionaliza, então ele traz à existência a sua condição como indivíduo e como coletividade. Tudo bem? Só que aí acontece uma coisa interessante, pessoal. Acontece uma coisa interessante. Depois da Revolução Industrial, o que passa a acontecer nas cidades? As fábricas, elas começam a ficar amontoadas de gente trabalhando, certo? Então, as cidades, que eram pequenos núcleos, elas começam a inchar. E aí, ao redor das fábricas, né, começa-se a criar cidades cada vez mais populosas, cada vez mais complexas, né? E aí, o que se tem? Um dilema. Qual é o dilema? O status da educação. A educação ela serve para quê? O século das luzes diz que a educação ela serve para melhorar a condição humana, para fazer com que o sujeito seja um cidadão, né? Então a escola ela serve para isso. Mas aí, com o advento da Revolução Industrial e com o advento, então, do fortalecimento do capitalismo, eu tenho uma outra demanda. Qual é a demanda? Formar o trabalhador que seja disciplinado, formar o bom operário. E aí? O que se faz? Eu formo o cidadão, eu formo o sujeito preparado para as luzes, né? Para o conhecimento, eu formo o sujeito que vai pegar bem o martelo, vai apertar bem a alavanca, né? E vai trabalhar. Vocês entendem? Então, o conhecimento ele passa a ser aí um fator produtivo, né? Então, é o conhecimento especializado, é o conhecimento das máquinas, é o conhecimento das fábricas, é o conhecimento de manutenção e de execução, né? Com essas tecnologias, é que vai fazer com que as relações elas mudem. Então, nós então inauguramos aí um novo tempo, né? E aí nós chegamos no nosso século XX, o século dos extremos, né? Como diria o Eric Hobsbawm, a era dos extremos, onde as coisas acontecem de forma muito rápida, ligeira e de forma muito impactante. Então, nesse século XX, né? Com a criação das novas tecnologias, com a criação e com a popularização da televisão, com a popularização do rádio, com a popularização do computador, da internet,
entendendo que, por meio da internet, eu tenho a conversão pela primeira vez na história da humanidade de todas as outras mídias. Então, em determinado momento, se você queria ouvir rádio, era só no rádio, né? Então, o áudio, onde se ouve o áudio? No rádio. Onde se vê a imagem em movimento? Na TV. Né? Onde eu vou ouvir a música? Então, olha só, a gente tem as primeiras experiências com a TV, de convergência, né? Mas, gente, a internet, ela traz, assim, um momento muito novo para nós. Então, pela primeira vez, essa sociedade em rede, ela converge todas as mídias para a internet. É por isso que a internet, gente, ela é tão importante. A internet, ela inaugura um momento novo em vários níveis da vida social. Com relação à economia, com relação ao trabalho, com relação à educação, com relação à afetividade, né? É por isso que o próprio Zygmunt Bauman, quando escreve o seu livro Amor Líquido, né? Ele fala das fragilidades que as relações humanas possuem na atualidade. Então, antes as pessoas se casavam para passar a vida inteira, né? Essa é a ideia que pelo menos, as pessoas, muitos ainda têm. Só que nós vivemos num tempo tão volátil, né? Que o Bauman fala que os nossos relacionamentos, eles são relacionamentos de bolso. Eles têm a mesma durabilidade dos acessos que nós fazemos às redes sociais, né? Então, veja bem, gente, as tecnologias, a internet, ela muda as relações, ela também muda o conhecimento, né? Então, nós vivemos num tempo onde existe uma espécie de dicotomia, sabe? Uma espécie de paradoxo e uma discussão que leva ao seguinte questionamento. A educação serve para quê? O conhecimento serve para quê? O conhecimento das redes, o conhecimento proporcionado pelas novas tecnologias, né? Eles servem para quê? Eles servem para formar o sujeito para as luzes? Ele serve para formar o sujeito para ser um cidadão? A educação, ela leva tempo, você precisa gastar tempo, como o próprio Rousseau dizia, né? O Rousseau dizia que o segredo da educação é você gastar tempo nela. Então, assim como você gasta tempo com o seu filho, né? Com a sua filha, educando, ensinando os melhores valores, e você gasta tempo, ou você investe tempo, essa noção é uma noção muito ligada à gênese da pedagogia. Então, você precisa formar o sujeito, você precisa de tempo, precisa gastar tempo com o sujeito. Só que eu tenho um outro lado, eu tenho uma outra exigência, que é a exigência da sociedade industrial no primeiro momento e é a exigência da sociedade capitalista e do mercado de trabalho hoje. Qual é a exigência? Da performance, ou seja, educar para a cidadania não é o suficiente, né? Ou não seria o mais importante, porque o mais importante nessa conjuntura seria educar o sujeito para que ele entregasse o resultado. O que é a performance? É a entrega do resultado. Então é por isso que no início do século XX, né, nos anos 30, nos anos 40, principalmente aqui no Brasil, nós temos o fortalecimento do ensino técnico, do ensino profissionalizante, ou seja, esse negócio de levar o cara para a universidade, isso aí leva tempo. E a demanda é a demanda da performance. A gente precisa encher as fábricas e encher as indústrias com mão de obra qualificada, mesmo que tenham apenas o secundário. Então, essa era uma demanda do Brasil ali da primeira metade do século XX. Vocês entendem que a gente entra no século XX com todas as tecnologias e a educação sofrendo essa pressão. E aí? A gente forma um sujeito para a cidadania? A gente gasta tempo com esse sujeito, fazendo com que ele seja um cidadão melhor? Ou simplesmente nós o entregamos aos caprichos do mercado? Até hoje nós vivemos essa dicotomia, né? E aí, o que acontece, pessoal? Castells, ele diz uma coisa muito interessante. Olha só, a tecnologia da informação está para este novo contexto como as novas fontes de energia estavam para as sucessivas revoluções industriais, da máquina a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis à energia nuclear. É aquilo que nós dissemos no início. Essas tecnologias, elas servem como combustível diferente. Elas levam a sociedade para um caminho diferente, né? Então, é por isso que a gente fala de capitalismo informacional,
É por isso que nós falamos que o conhecimento hoje ele está em forma de bytes. Não está nas enciclopédias impressas, né? Conhecimento, ele está aí, ó, volátil, livre, leve e solto, né? E aí, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Professor, o que está na rede é conhecimento ou informação? Pergunta boa, né? Então, o que nós lemos, o que nós assistimos, o que é isso? A informação é conhecimento. Conhecimento, gente, é algo mais sofisticado, né? Conhecimento, ele diz respeito à sua relação, a relação que você tem enquanto sujeito com o objeto cognoscente, né? Com o objeto da informação. Então, essa sua interação com a informação é o que gera o conhecimento. A sua reflexão sobre a informação bruta é o que gera o elemento novo do conhecimento. Só que essa relação é que, por vezes, é colocada como algo oposto, né? Uma coisa é a informação, uma coisa é o conhecimento. Uma coisa é a pedagogia, outra coisa é a performance, né? Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é o ser humano. Não. E esse é o segredo de análise da sociedade em rede. Nós precisamos entender a sociedade em rede como uma realidade que se cruza, que se conecta. Então, o ser humano se conecta e se relaciona com a tecnologia, e esse relacionamento, em muitos momentos, é um relacionamento bem conflituoso, mas não é por causa da tecnologia em si, é por causa da qualidade da relação. Vocês entendem? Então, nós precisamos substituir a oposição de alguns conceitos do tipo, informação e conhecimento, como se fossem coisas que não se comunicam. Gente, informação e conhecimento se comunicam, principalmente no contexto da sociedade em rede. É navegando, é lendo, é assistindo, é ouvindo, é interagindo, né, no cyberespaço que determinados conhecimentos e saberes são desenvolvidos. Então, a ideia de teoria e prática, sociedade em rede coloca tudo para conversar, para ficar interconectado. Isso é importante para a gente, tá? Então, nesse sentido, nós precisamos lançar, gente, um olhar criterioso. Não um olhar de aceitação ingênua a respeito da sociedade em rede, né? Como se nós vivêssemos numa utopia tecnológica, onde a tecnologia resolverá todos os nossos problemas, né? E eu acho que a nossa realidade da pandemia deixa muito em evidência o quanto essa ideia é equivocada. Então, olha só, os cientistas, os médicos do mundo, os pesquisadores estão fazendo um esforço hercúleo, né, sobre-humano, para criarem uma vacina para a Covid-19 em um tempo recorde. Então, assim, eles têm feito coisas incríveis, né? Mas o que fica mais em evidência para nós? Fica em evidência o nosso controle sobre a pandemia, pelo menos agora, né? A nossa análise agora. O que fica mais em evidência? O nosso controle sobre a pandemia, a nossa confiança na tecnologia, o nosso triunfo, né, sobre a doença, ou a nossa preocupação com relação à doença? Fica a preocupação, gente. Fica a preocupação. Porque essa ideia do século XX, de que as tecnologias resolveriam todos os nossos problemas, eu acredito que é uma ideia que está caindo por terra. E, nesse sentido, eu gostaria de citar para vocês um artigo da Lilia Moritz Schwartz. Ela é uma historiadora e antropóloga. Ela escreveu um ensaio, um artigo intitulado Quando Acaba o Século XX. É um ensaio publicado pela editora Companhia das Letras, e que é um e-book, na verdade, né? É um e-book disponível de graça na Amazon. Então, baixa o aplicativo do leitor, tá? De e-books. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, do Kindle. Então, existe um leitor, né? O leitor do Kindle, de graça, baixa o aplicativo, depois entra no site da Amazon e baixa, tem alguns textos da Companhia das Letras que são de grátis, assim. E esse, né, Quando Acaba o Século XX, é um dos textos. E aí o que a Lilia fala? É muito interessante. Ela diz, assim, que a nível cronológico, o século XX acaba quando? A nível cronológico. Quando o século XX acabou? Do ponto de vista cronológico, do ponto de vista dos números, né? O século XX acabou no dia 31 de dezembro de... Qual foi o ano? 2000, certo? Cronologicamente.
Esses últimos 20 anos são 20 anos do século XXI, tá bom? O século XXI começou no dia 1º de janeiro de 2001, e ele está perdurando. Então, tem 20 aninhos aí que nós estamos vivendo e que nós estamos degustando os prazeres e os desprazeres do século XXI. Só que a Lilian diz que, por mais que a gente tenha passado cronologicamente o século XX, né, alguns sentimentos do século XX permaneceram. Algumas ideias, como, por exemplo, de que nós, seres humanos, triunfaríamos sobre tudo e todos com o poder da nossa inteligência, com o poder da nossa racionalidade, com o poder da educação racional e com o poder da tecnologia. E aí, ela faz uma reflexão muito interessante. A pandemia vem, a pandemia chega, a pandemia da Covid-19. Já tivemos outras pandemias? Já, mas não como essa. Então, o que a Lília coloca? É que a pandemia da Covid-19 em 2020 talvez seja o momento em que o século XX, efetivamente, a nível ideológico, acabe. Então, o que acaba com o século XX? Acaba a ideia de que nós somos mais poderosos sobre a natureza, sobre tudo, porque nós temos as melhores tecnologias. O que fica em evidência? Então, o paradigma tecnológico, né, segundo a Lília, o paradigma da confiança na tecnologia é substituído pelo paradigma da fragilidade humana. Você está quanto tempo sem abraçar o seu avô e a sua avó? Ou a sua mãe? Há quanto tempo você está assim ver algumas pessoas muito queridas? Tem sido prazeroso ficar isolado, né? Ou trabalhando com medo, fazendo utilização de máscaras para sair? Não tem sido nada agradável, né? Então, o que fica evidente para nós? É a fragilidade humana. Vocês entendem? Então, o século XXI, gente, ele é inaugurado, ok, com aperfeiçoamentos das tecnologias da informação e comunicação, com a consolidação das redes sociais digitais, né? Orkut, MySpace, Facebook. Hoje ninguém quer mais o Facebook, todo mundo quer o Instagram, né? Todos querem o Instagram, todos querem o WhatsApp, né? Então, nós temos aí 20 anos de profundo refinamento, de variedade de aparelhos celulares, de aparelhos móveis de comunicação, né? De expansão e velocidade da internet banda larga, da sofisticação, inclusive, dos computadores, né? Enfim, nós vivemos o tempo também dos streamings, né? Então, hoje você não precisa mais comprar um DVD, você não precisa mais alugar uma fita VHS, né? Você tem tudo lá nos canais de streaming, né? Você tem lá, tem a Amazon Prime, você tem a Netflix, né? Você tem o Disney+, você tem os canais fechados, né? Então, veja bem, você quer assistir um filme, você não precisa comprar os filmes, tá na internet. Você quer ouvir a música, você não precisa comprar o CD, tá no Spotify, tá no YouTube Music, né? Você quer assistir um show bacana, tá gravado no YouTube, vocês entendem? Então, por mais que essas conquistas todas, né, esses aperfeiçoamentos todos estejam aí, o que fica evidente, gente, é aquele aspecto primordial das relações humanas. Então, o que nos faz falta? A convivência com o outro. A fragilidade humana, a fragilidade da vida, né, diante da Covid-19, deixa em evidência para nós que nós precisamos pensar a sociedade em rede numa outra perspectiva. Não mais o domínio do ser humano sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as tecnologias, mas no sentido de pensar as tecnologias para fazer com que o ser humano ele se coloque numa teia de interações mais horizontais, mais justas, mais iguais, né? Que haja menos discriminação, que haja menos intolerância, que haja menos racismo, que haja menos machismo, né? Menos xenofobia. Então, as nossas mazelas estão todas aí. Eu acredito que elas ficam muito evidentes quando elas ficam em público, né? Então, as nossas mazelas, antes das redes, elas ficavam para nós e para o círculo social do qual nós participávamos. Agora, com a internet, o que cai lá se torna público. Então, as nossas mazelas se tornam públicas, né? E também as nossas virtudes se tornam públicas. Nós precisamos pensar uma sociedade em rede que faça com que as virtudes elas sejam mais
como eu poderia dizer, potencializadas, né, do que as nossas mazelas e do que as nossas neuroses. E aí fica, gente, aqui uma pergunta, né, e que nós podemos pensar sobre ela ao longo aí da semana e ao longo da feitura da trilha de aprendizagem. Quais as implicações da sociedade em rede para o desenvolvimento das capacidades individuais do contexto educativo? O que a sociedade em rede fez com a escola? O que a sociedade em rede está fazendo com a educação? São mudanças boas? São mudanças ruins? O que precisa melhorar? A gente precisa pensar a sociedade em rede. O Manuel Castells lançou o seu olhar sobre a sociedade em rede. Nós, enquanto pedagogos, precisamos lançar o nosso, né? Então, nós precisamos de uma pedagogia para a sociedade em rede? Precisamos. Que seja mais crítica, que seja mais reflexiva, né? Que ajude os nossos alunos a viver essa condição de existência híbrida entre tecnologias e a vida privada. Elas estão aí juntas, né? Não há como escapar disso. Então, a tendência é que o ensino, que a educação se torne mais híbrida possível, mesclando elementos presenciais com elementos digitais. A ideia é essa, né? Eu acho que a tendência é essa, com certeza. Fazer previsões é sempre arriscado, né? Porque nós lidamos com situações que nos cercam. Então, é favorável hoje pensar que uma educação híbrida, uma educação remota, ela sempre vai ganhar mais lugar, né? Mas também é importante pensar, enquanto educadores, né, enquanto pensadores das tecnologias na educação, o que seria uma pedagogia para esse tipo de sociedade. Eu diria mais, que tipo de pedagogia serviria para atender às necessidades de aprendizagem do nosso aluno na pandemia? Precisamos também de uma pedagogia para este mundo doido, né? E este mundo doido, esta sociedade em rede, também é um mundo aí de pandemias, de doenças infecciosas, né? E doenças sociais do caráter, né? A gente precisa também conversar sobre todas essas questões. Pois bem, pessoal, a aula de hoje foi baseada, então, no livro A Sociedade em Rede, do Manuel Castells, e no artigo que está disponível para vocês, é o artigo Educação, Conhecimento e a Sociedade em Rede, do Stefan Stuer e do Antônio Magalhães. Eles são sociólogos portugueses, e o artigo que eles escreveram é muito interessante. Vale a pena, né? Como essa dicotomia entre competência e ensino humano não tem nada a ver, a gente precisa de relações. A pedagogia, ela precisa de performance, e a performance precisa da pedagogia. O ser humano precisa da tecnologia, e a tecnologia precisa do ser humano. Nós precisamos de um tipo de sociedade que seja menos dicotômica, entende? O mal e o bem, né? Como se a vida ela fosse só isso, a vida ela é muito mais complexa que isso. E a vida baseada em todas essas tecnologias que nos cercam, é uma vida complexa. A gente precisa lançar um olhar de pedagogo, de educador, de cientista da educação sobre esse contexto que está diante de nós. Pois bem, pessoal, falei um monte, né? Graças a Deus, acaba aqui. E aí eu quero voltar, então, para a nossa aula. Vou parar de compartilhar a tela. Enfim, esse é o conteúdo de hoje. E aí eu convido vocês a darem uma olhadinha no artigo presente lá, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, alguma observação sobre esse tema, o que vocês acharam? Fiquem à vontade. Pode falar? Deixa eu te falar, Washington, pode falar. Eu acho que o seu áudio está um pouquinho ruim. Não sei se teria como dar uma ajustada. Ele está um pouco estourado, assim, a gente não está escutando direito. E Dá uma agora, olhadinha aí. não? Ó, melhorou. Beleza, então. Então, bastante interessante em que o senhor fala justamente em que no avanço da tecnologia é necessário que nós tenhamos uma certa crítica, né? Justamente em relação, por
por informação, na semana passada o senhor tinha indicado o filme do Charles Chaplin, né? É o que até abri ele aqui, é o Tempos Modernos. E eu assisti, e é bastante interessante, quando eu acabei lendo outros artigos em relação ao avanço da tecnologia, e vocês podem observar que o cinema, que era o meio de comunicação que as pessoas tinham em relação à realidade que acontecia no mundo, ele surge logo depois da Segunda Guerra Mundial. Só que ele surge no contexto onde há várias mentiras, né? Surge uma espécie de utopia, e aí vem o filme do Charles Chaplin, meio que de forma irônica, mostrando a realidade, o que era a questão quais eram as consequências da Revolução Industrial. Somado a isso, eu acredito que, acho que o professor acabou fazendo essa pergunta agora no final, eu acho que com o avanço da tecnologia, nós devemos nos perguntar, fazer certas críticas. Volto à questão da realidade em que nós temos que nos afastar da realidade e obter uma certa crítica em relação, está fazendo bem para quem? Né? Então, eu achei bem interessante o filme. Bacana, Austin. Gente, olha, assistam Tempos Modernos, é o filme do Charlie Chaplin, está em domínio público, procurem no YouTube. E no filme tem um trecho, né, que é o trecho da fábrica, gente. E é isso mesmo, a arte é um negócio maravilhoso. A arte, né, a música, o teatro, o cinema, as artes plásticas, sabe, e outros tipos de arte também, servem para nós, né, servem para a gente ter um olhar diferente. Então, assim, o Chaplin, ele se utiliza disso, que a gente entra no século XX, todo mundo com muito otimismo a respeito das tecnologias. Só que aí, o otimismo, ele é substituído pelo horror da guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, um sem número de conflitos nacionais que mudaram a geografia, que mudaram a vida das pessoas, sabe? Absurdos, assim, de extermínio, do Holocausto Judeu, e uma série de outras questões que deixaram em xeque esse otimismo tecnológico. Aí o Charlie Chaplin vem, faz um filme maravilhoso, com bom humor, com piada, sabe? Com graça, né? Ele vem questionar um modelo de sociedade que, nitidamente, era um modelo que oprimia, né? Tanto é assim que ele, no filme, de tanto apertar os parafusos, né? O que acontece com ele no final? Aperta tanto, né, que ele fica lelé, né? Fica lelé da cuca. E aí ele acaba sendo uma peça defeituosa da fábrica, né, que precisa ser substituída. Então, assim, são várias interpretações que nós podemos dar, né? Mas é um exemplo de como a gente precisa lançar um olhar irônico, um olhar crítico, um olhar sensível, um olhar reflexivo. Depende, sabe? Às vezes a gente precisa do humor para lançar a crítica. Às vezes a crítica ela precisa ser bem racionalizada, bem séria, né? Mas todas essas frentes, né, elas são necessárias para a gente ter uma visão, gente, do que é a sociedade em rede. E aí, aproveitando, né, a Lília perguntou, resumidamente, então, o que é a sociedade em rede? Gente, a sociedade em rede nada mais e aqui eu vou tentar sintetizar as 700 páginas do Manuel Castells, né? A sociedade em rede, gente, nada mais do que a organização do mundo, tá? A organização do mundo, como nós conhecemos, por meio das redes de comunicação, em especial da internet. Então, o que faz a sociedade, o que faz o mundo, o que faz as populações, o que faz as cidades viverem numa condição de rede diferente? A internet, o computador, os aparelhos de comunicação. Professor, as pessoas viviam em rede antes da internet? Viviam. Gente, é característica humana a aglomeração, a habilidade de associação. Então, desde os primórdios,
quando o ser humano entendeu que em grupo era mais fácil viver e era mais fácil sobreviver às intempéries, né? Então, desde essa época, ao longo do tempo, a noção de estar em rede é uma noção humana. Sempre estamos em rede. Sempre estamos numa relação de socialização e de interação com o outro. Só que esse é o ponto-chave que o Castells descobre. A condição de rede, ela é potencializada a níveis incríveis por meio da internet. Então, a internet, o computador, inaugura o tempo das redes, inaugura o tempo das conexões. É aquilo que eu falei para vocês. O que acontece do outro lado do mundo, você fica sabendo em minutos. Se alguém viu, registrou, jogou na rede, caiu na rede, é público. E aí, os autores do artigo, né, de hoje, eles dizem assim, nós vivemos num tempo em que não dá mais para você dizer, eu não sabia, eu não sabia, não. Você não sabia porque você não se permitiu visitar a rede. Você não se permitiu ficar ligado, né? E a sociedade em rede, turma, é isso. É o mundo, é a sociedade, são as populações interconectadas por meio da internet, por meio dos mecanismos de comunicação. E isso lança uma outra perguntinha que depois a gente pode pensar a respeito. Professor, todos fazem parte da sociedade em rede? Todos estão conectados nos nós de comunicação? Nem todos. Nem todos. O que era ser cidadão antes? Era você estudar, você ser bem informado, bem educado, né? Você participar da vida política da sua comunidade, entende? Cidadania tinha muito a ver com participação popular. O que é ser cidadão hoje, na perspectiva da sociedade em rede? É você ser integrado à rede. Poderia haver dignidade no nosso mundo sem o acesso aos meios de comunicação? Poderia haver formação plena do sujeito sem acesso à TV, sem acesso ao rádio, sem acesso à internet? Poderia haver uma formação plena? Não, não poderia. Seria injusto. Então, a configuração da sociedade que nós temos é uma configuração comunicativa, até o último nível. Todavia, por uma série de questões, inclusive por questões socioeconômicas, algumas pessoas não estão conectadas à rede. Algumas populações não estão conectadas à rede. E nessa perspectiva, não são cidadãs. Vocês viram o que aconteceu recentemente com a liberação do auxílio emergencial, né, por ocasião da pandemia? Você viu a dificuldade de um monte de gente para se cadastrar, para fazer a conta, para receber o dinheiro? E aí o governo deu um nome a essas pessoas que não tinham acesso à internet, que não tinham acesso a um celular mais sofisticado, né, que não poderia baixar aplicativos. Qual foi o nome que o governo deu? Os invisíveis, né? Os invisíveis. Os invisíveis, eles foram criados agora. Os invisíveis, eles estão agora, eles são recentes na sociedade brasileira? Não, gente. Os invisíveis no mundo, né, são as pessoas que estão fora da rede. Vocês entendem? Então, estar conectado tem a ver com, de alguma maneira, em resgatar uma espécie de dignidade. Então, se o sujeito não tem conexão, ele perde um pouco dessa dignidade, né? Então, quantos colegas, por exemplo, desistiram no meio do caminho pela falta de acesso? Quando você tem a dificuldade no trato, é diferente. Você pode aprender. Agora, quando você não pode acessar porque você está impedido, quando você não tem as condições estruturais e financeiras para acessar, isso gera um sentimento de impotência terrível. Quando você precisa comprar, quando você tem que dar prioridade para o arroz e o feijão, porque é o mais urgente, né? E você deixa de estudar, você deixa de crescer culturalmente, porque você precisou fazer uma escolha. E essa é uma escolha que o cidadão é posto para fazer, é uma escolha imoral, é uma escolha indigna, sabe? É uma escolha vil, mas
que ele precisa fazer, porque a conjuntura social mostra isso. Então, essa é uma triste realidade, não porque forças sobrenaturais quiseram assim, né? Essa é uma triste realidade porque a nossa conjuntura social desigual, desumana, né? Injusta, ela está sendo criada há algum tempo. E agora vem a pandemia e deixa tudo escancarado, né? Então, os invisíveis estão há muito tempo. Aqueles que estão fora dos nós de conexão estão aí há muito tempo. Então, não existe uma sociedade justa, né? Mesmo em rede, se todos não participam. Então, se há alguém fora do processo, é preciso resgatar a dignidade aí, né? E não só a dignidade do acesso à rede, mas uma série de outras dignidades, né? Que tem a ver com educação, com alimentação, com moradia, com segurança, com saneamento básico, né? Com condições básicas de vida. Então, nós estamos falando disso, e falar de sociedade em rede é falar disso também. Porque, ó, está tudo conectado. Não dá para falar de computador e não dá para falar de computador e deixar de fora da discussão do computador a infraestrutura de uma cidade, por exemplo, né, que está esburacada, ou que não tem bibliotecas públicas, ou cujos parques não são revitalizados, ou não tem um número suficiente de universidades, de escolas, né, ou tem pouco espaço verde. Então, discussões desse tipo fazem parte da sociedade em rede. Fazem parte de uma sociedade do futuro. E a gente precisa discutir isso, cara. Nós somos os pedagogos, nós somos os especialistas da educação, gente. Os especialistas da educação precisam conversar sobre essas questões, tá? Aí a Lili colocou, por isso entrei na faculdade tarde, porque eu comia, eu estudava, perdi minha mãe no ano de 2000 e tive que tomar responsabilidade de cuidar dos meus irmãos mais novos, muito difícil, né? Foi sempre a mim estudar. Assim que terminei o segundo grau, minha mãe faleceu. Assim, olha só que conjuntura, né? Olha só que conjuntura. Olha só as dificuldades que a colega precisou superar, precisou vencer para estar aqui. Então, gente, dignidade não é algo que as pessoas lhe dão, tá? Dignidade no contexto da sociedade brasileira é algo que você conquista com unhas e dentes. Na labuta, na peleja, na dificuldade, tá? Então, a gente precisa conversar sobre essas questões. As nossas histórias de vida, elas são histórias importantes, tá? Porque são elas que nos ajudam a lançar o olhar correto sobre a sociedade que nós temos, sobre as tecnologias que nos chegam e sobre as condições que nós vivemos. Muito bem. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? A contribuição. O momento hoje foi muito bom, foi muito rico. E aí eu desejo uma boa noite a todos. Tentem fazer a trilha da maneira que eu mostrei. E se ainda assim não der certo, falem comigo, porque amanhã nós temos uma reunião para tratar sobre isso na faculdade. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Fiquem bem, se cuidem. E um ótimo resto de semana aí. Na paz. Valeu? Boa noite, gente. Obrigado por tudo.